Olá, graças e paz, meu irmão, graças e paz, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Hoje a minha palavra de encorajamento é num texto aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, e eu quero começar já lendo o versículo. Diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu gosto sempre de contar as minhas experiências, né, na minha palavra de encorajamento. Aquilo que acontece na minha vida, eu creio que a palavra que me encoraja, te encoraja também, né? E eu passei por uma experiência que deixou meu coração assim, muito triste, muito abatido, né? Uma situação de uma pessoa que andou falando algumas coisas sobre mim, sobre a minha família, e aquilo, sabe, pesou muito no meu coração, doeu meu coração, né? Porque eu fiquei pensando, puxa vida, por que essa pessoa tem que falar isso, né? Nós não somos perfeitos, nós temos muitos defeitos, muitos problemas, mas essa pessoa não me conhece, porque ela falou esse tipo de coisa, sabe? Aquelas coisas que vêm gerar ofensa no nosso coração. E eu fiquei por um tempo ali indagando, pensando naquilo, remoendo, sabe? Remoendo aquela situação que alguém me falou sobre outra pessoa, né? Que falou de mim, e eu fiquei pensando naquilo e estava causando uma tristeza no meu coração, tá? Sabe? Estava me deprimindo. E eu lembro que eu estava na cozinha pensando sobre isso, eu fui para a sala da minha casa, fiquei olhando pela janela, né? Tem uma avenida lá embaixo, né? Na minha janela, eu fiquei olhando pela janela e ao longe assim tem umas árvores, uma natureza. Enquanto eu olhava pela janela, o Espírito Santo falou comigo: o diabo é mentiroso e pai da mentira. E no mesmo instante eu abri a minha boca e eu repeti aquilo, eu falei: diabo, você é mentiroso, você é pai da mentira. E eu comecei a falar aquilo, né? Sentei no meu sofá, comecei a ler a palavra, fazer um devocional, e aquilo saiu, aquela sensação de chateação, de tristeza, sabe? De abatimento, saiu do meu coração, e eu comecei a falar a palavra de Deus, ler a palavra, orar, louvar, e as horas foram passando, e eu lembro que eu fui fazer o almoço, lavar a louça, fazer alguma coisa assim, e aquela situação voltou na minha mente, né? A situação da pessoa que falou sobre mim, sobre minha família, e eu quis voltar aquele sentimento de abatimento no meu coração. E na hora o Espírito Santo me lembrou de uma outra palavra, né? E eu abri a minha boca e eu disse: diabo, você não vai roubar a minha bênção, a minha alegria, você não vai roubar a minha coroa, né? Jesus fala lá em Apocalipse: guarda bem o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E naquele momento eu lembrei, o Espírito Santo me trouxe esse versículo e eu abri a minha boca e eu disse: você não vai roubar a minha alegria, você não vai roubar aquilo que Deus me deu. E eu continuei dizendo aquilo, fui dizendo aquilo, né? E em seguida também, uma pessoa me mandou um versículo, né? O meu irmão me mandou um versículo e eu li. E o versículo era exatamente esse versículo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E na hora o Espírito Santo abriu assim meu entendimento e eu falei: olha, eu até respondi para o meu irmão, eu falei: olha, eu precisava dessa palavra e eu vou gravar um vídeo hoje sobre isso. Porque verdadeiramente o diabo sorrateiramente usou uma pessoa para me causar tristeza, sabe, para me causar abatimento. Mas o Espírito Santo me trouxe a palavra de Deus. É por isso que eu insisto sempre nos meus vídeos: leia a palavra, se encha da palavra, leia a palavra. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. Cada palavra que o diabo usava contra o Senhor Jesus, Jesus usava a palavra. Então nós precisamos ter a palavra de Deus. Em Apocalipse diz que Jesus vai derrotar o inimigo com a espada da sua boca, e a espada da boca é a palavra de Deus, e nós precisamos ter a palavra sempre na nossa boca, no nosso coração, que o Espírito Santo nos traz numa situação como essa, né? Que meu coração se abateu pelas coisas que eu ouvi, eu fiquei muito triste, né? E o diabo queria gerar ódio no meu coração, o diabo queria gerar como é que se diz, ofensa. Ele queria que eu ficasse ofendida contra a pessoa e eu começasse a amaldiçoar a pessoa, a odiar a pessoa. Mas o Senhor me fez saber que o diabo sorrateiramente lançou aquela seta maligna para atingir o meu coração, para atingir as minhas emoções, os meus sentimentos, né? E diz, né, porque nós temos que vigiar. Jesus falou: olha, vigiai e orai para que vocês não caírem em tentação. E às vezes a gente pensa que é só uma situação de tentação, de pecado, mas não é. Às vezes é uma situação dessa que vem para entristecer, que vem para nos deprimir, que vem para nos fazer acreditar nas mentiras do diabo. Tanto que o Espírito Santo me falou na hora, né? O antídoto foi: o diabo é mentiroso e pai da mentira. E na hora eu abri a minha boca e eu declarei essa palavra:
O diabo, eu falei para o diabo, falei, você é mentiroso e pai da mentira, porém Deus, o meu Deus, é o Deus da verdade, né? Então nós precisamos usar a palavra de Deus como espada, nós temos armas que o Senhor nos dá para lutar. E a nossa luta, ela não é contra carne e sangue, a minha luta não é contra a pessoa que falou de mim. A minha luta é contra o diabo, que usou a boca dela, porque é uma pessoa que não teme a Deus, que não serve a Deus, que não tem conhecimento da verdade, da palavra. Por isso ela fala, né? Jesus fala que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, vai sair palavras de ódio. Se o coração está cheio de mágoa, vai sair palavras de mágoa. Se o coração está cheio de inveja, de ciúme, é o que vai sair. Só sai o que está lá dentro. Por isso nós precisamos nos encher da palavra de Deus, para quando nós abrirmos a nossa boca, o que vai sair é a palavra de Deus, né? Uma palavra que conforta, que consola, que exorta, que anima, né? Que encoraja, uma palavra de amor, de carinho. Então nós precisamos sempre ter a palavra de Deus dentro de nós, né? E ser sóbrios, sejamos sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, né? O diabo é adversário de Deus, mas ele nos toca, nos fere, como ele não pode ferir a Deus, ele nos fere para querer atingir a Deus. Ele anda ao nosso derredor, assim como os anjos estão ao nosso redor, os demônios estão ao nosso derredor, né? Buscando uma brecha para nos atingir, né? Bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Jesus é o leão da tribo de Judá. Aquele é o verdadeiro leão. Então o diabo, ele só brama como um leão, para tentar nos assustar, para tentar nos paralisar, né? Mas Jesus é o verdadeiro leão da tribo de Judá, buscando a quem possa tragar. Então nós precisamos ficar atentos a esse tipo de situação, sabe? Precisamos estar vigilantes. Às vezes a gente ora muito, mas não vigia nada. E Jesus falou, orai e vigiai. Nós precisamos orar e vigiar. Então, o Senhor me deu, eu passei pela situação, mas em seguida o Senhor me deu um antídoto, me deu uma palavra, né? Deus usou a vida do meu irmão para me mandar esse versículo e eu falei para ele, eu precisava dessa palavra, que foi o antídoto para a glória do Senhor, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o diabo. O diabo queria me fazer ficar com raiva da pessoa, amaldiçoá-la, falar palavras ruins sobre ela, mas o Senhor me lembrou que a minha luta não é contra carne e sangue, a minha luta é contra o diabo. Eu tenho que repreender o inimigo, eu tenho que orar pela vida dessa pessoa, para que ela possa conhecer o amor de Deus. Que quando ela conhecer o amor de Deus, quando ela conhecer a graça de Deus sobre a vida dela, ela vai mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de enxergar, né? A palavra de Deus diz também que os nossos olhos, eles são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem maus, tudo que a gente olhar vai ser mal, né? Então que nós possamos ser sóbrios e vigilantes, como diz essa palavra aqui. Porque o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, buscando uma brecha, uma oportunidade para nos causar tristeza, para nos deprimir, para nos causar ofensa, né, contra as pessoas, para nos colocar como é que se diz? Para colocar ódio no nosso coração contra as pessoas. Porque aí a gente não consegue orar, né? Nós não vamos conseguir orar se estivermos com raiva das pessoas. Então nós temos que orar, né? Eu vou orar por essa pessoa. Eu já orava por ela, mas vou orar mais até. Vou abençoar a vida dela, para que ela possa conhecer o amor de Deus também. Amém? Então a minha palavra de encorajamento para você hoje é essa. Seja vigilante, seja sóbrio, né? E a sua luta não é contra carne e sangue. Se você tem alguma pessoa que te ofendeu, que te humilhou, que te infamou, que te defamou, né? Saiba que você não tem que odiar essa pessoa. Você precisa orar por ela, abençoar a vida dela, porque a sua luta não é contra ela, é contra o diabo que usa a boca dela para falar mal de você, para te difamar. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, no nome de Jesus.